Começando mais um programa Grupo Familiar. Algo de bom vai acontecer nessa semana, porque nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Tudo o resto é resto e nos é acrescentado por Deus, porque Deus está no comando e no controle de tudo. Você que está aí desse lado vai participar, sim, hoje comigo do Grupo Familiar. Por isso os contatos vão estar sendo exibidos ao longo do programa, para você ligar, participar, nem que seja para mandar um alô, um abraço, para falar que está calor aí desse lado. Ou que está muito frio. Acho que é difícil, deve estar calor, né? Então liga para a gente, faz o seu contato, porque nós aqui desse lado queremos te conhecer. Não só eu quero te conhecer. Por exemplo, sabe quem quer te conhecer? O Ângelo que está aqui. Ângelo, tudo bem? Legal? Tudo bem. Tudo bem, né? Sabe quem quer te conhecer? A Manuela. Manuela, dá um oi pro pessoal aí. Olá, gente, é um prazer estar aqui mais uma vez. O que você quer falar? Pode falar mais. É um prazer estar aqui com todo mundo e eu tenho certeza que esse grupo familiar vai ser muito bom com a presença de todos vocês. Emanuel. Não, vai ser realmente uma maravilha esse grupo familiar. Esperamos que vocês entrem em contato conosco. Tal como a Estela falou, temos aí muitos meios para que vocês possam entrar em contato, interajam conosco nesse grupo familiar. Bora ficar de pé. Nós vamos louvar a Deus, porque Deus habita no meio do nosso louvor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, é o que a Bíblia fala. E é isso que nós vamos fazer agora. Ele é o Rei dos Seis. Ele é o Rei dos Seis. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei dos Seis. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei. gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. E esse gozo, essa alegria só pode vir de Deus na nossa vida. Por isso que nós louvamos de todo o coração. Amém? Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De Todo coração eu contarei. Contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome, te louvarei, Senhor, de todo o coração, de todo o coração. Em ti me alegrarei, em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Te agradecemos pela tua graça, porque a tua graça nos alcançou. E hoje nós podemos ter Deus nas nossas vidas e clamar: Abba, Pai. Tu és o nosso Deus Emanuel, Deus que não nos deixa nem nos abandona. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal? Podemos todos nos assentar? Grupo familiar é isso aí. É uma oportunidade de nós estarmos na frequência de Jesus. É uma oportunidade na semana de nós estarmos na frequência de Deus. Certo, Emanuel? certo, o grupo familiar ele tem uma importância que durante a semana nós nos conectamos, né? Podemos dizer que o grupo familiar é um quartel, né? Naquele bairro, naquela região, onde soldados estão ali de plantão durante a semana para que possam receber pessoas e possam ajudar pessoas. E depois também nós nos alimentamos espiritualmente, estamos juntos,
cantamos, partilhamos também ali da palavra e também partilhamos do pão. É importante nós convivermos e tem essa importância na nossa vida. O grupo familiar, às vezes, é uma lancheira que a gente carrega durante a semana, Emanuel. Sabe por quê? Quando a gente vai para um lugar distante, sempre a gente tem uma lancheirinha, principalmente a gente que tem filhos, né? Sempre tem uma lancheirinha, alguma coisa para comer no trajeto, porque vai dar fome. De um domingo até o outro domingo, dá muita fome. Então a pessoa precisa ter uma lancheira. E o grupo familiar é essa lancheira, esse alimento que durante a semana vem. É, mãe, pai também levam, às vezes, até um certo medicamento. Porque se acontecer alguma coisa durante o trajeto, né? Pelo menos um medicamento, uma pomada, qualquer coisa, já tem ali na malinha de primeiros socorros. Grupo familiar também é essa malinha de primeiros socorros. Porque durante a semana, de um domingo até o outro domingo, muita coisa pode acontecer. Principalmente na vida de uma pessoa que está andando com Deus. Então precisa lá de uma pomadinha, precisa lá de um remedinho, certo, Manu? É verdade. É. É verdade. Grupo familiar. Grupo familiar, pra mim é importante, eu concordo exatamente com o que o Manuel falou, né? Mas também, eu também gosto muito da parte do grupo familiar, que é as perguntas e respostas. Porque é uma coisa que, normalmente, nas reuniões a gente não consegue fazer, que é levantar a mão ali e perguntar, eu fiquei com essa dúvida. Mas no grupo familiar a gente já tem essa liberdade de estar perguntando, de tirar todas as dúvidas, se fica tudo bem esclarecido. Bom, já então que você gosta disso, eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha, Manuel? Boa ideia, né? Já que Boa ela ideia. gosta. Uma boa ideia, Ângelo. Já que ela falou que gosta de responder. Manuela, certo? Hoje temos a Manuela e o Emanuel. É mesmo para lembrar que Deus é conosco. Exatamente. Manuela, o inimigo do homem ou da mulher, segundo o ditado brasileiro, o ditado popular, o maior inimigo de um homem é a sogra. Segundo o ditado popular, o maior inimigo da mulher é a cunhada, ou o cunhado, ou é a vizinha, ou é o patrão. Essa é a minha pergunta para você. Ponto de interrogação. É isso mesmo? Não. Hum, O inimigo do homem ou da mulher não é qualquer sogra ou cunhada ou patrão, não é nenhuma pessoa. O inimigo do homem é. Vamos descobrir agora. Lá em Efésios 6:12, eu vou ler que diz assim: Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui, basicamente, diz que nós não temos que lutar contra as pessoas ao nosso redor. Por vezes a gente pode ter uma sogra um pouco chata, né? A gente pode ter um chefe um pouco ali que enche muito a nossa paciência, mas ela não é o nosso inimigo. Porque essas pessoas às vezes entram na nossa vida para testar a nossa paciência, né? Então, nós temos que aprender a lutar com essas pessoas, não ali discutindo ou entrando em uma briga, mas sim lutando com elas, né? Contra essas situações no mundo do espírito. No sentido de, se eu tenho uma sogra que é um pouco chata ou que fica pegando muito no pé, eu posso orar pela vida dela, falar: Nossa, eu amo a minha sogra, ela é uma bênção, é uma mulher de Deus. Ou se eu tiver um patrão um pouco que enche muito a minha paciência, eu posso orar pela vida dele e falar: Meu chefe é bom, eu amo ele sabe o que ele faz, tem o melhor para minha empresa. Então, nós temos que aprender a lutar contra esse tipo de coisa, não na carne, no sentido de deixar se levar pelo sentimento de raiva que traz ali no momento. Porque esse tipo de coisa faz com que nós nos afastemos de Deus, não é? Porque quando nós ficamos com ódio ou ressentido com as pessoas ou com alguma coisa, isso faz com que nós nos afastemos cada vez mais da presença de Deus. Por isso, nós temos que lutar contra isso, não indo lá e discutindo com a pessoa, mas no mundo do espírito, orando e tratando essa pessoa bem, porque assim nós vamos vencer. Então, o nosso inimigo não são as pessoas. Nós temos que lutar quem é verdadeiramente nosso inimigo. Que é é o diabo, não que a pessoa seja possuída, não isso, mas no sentido de que traz essas situações na nossa vida para fazer com que a gente fique estabilizado, pode-se dizer. nessa semana, o que eu não quero, eu acredito que vocês também não, é estar afastado de Deus, como você disse, né, Manu? Então, faça uma oração conosco, porque
nós vamos conseguir diferenciar quando uma situação e nessas situações vamos ter esse domínio próprio, tá bom? Tá certo. Então eu vou orar. E, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, desde já, porque sabemos que nessa semana o Senhor estará conosco e por isso vamos andar em amor, de acordo com a tua palavra. E te peço que o Senhor ajude a cada um de nós a andarmos em amor com todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, desde semana passada, deixa eu contar uma para vocês. Nós estamos aqui numa onda, numa conversa de pescador, de pescaria, de peixe, que você não imagina. Você que acompanha o Grupo Familiar toda semana, você sabe que na semana passada nós tivemos aqui uma aula, vamos dizer assim, uma pós-graduação relacionado a peixes. E hoje continua, certo, Emanuel? Certo. Vamos falar de peixe? Nós estamos aqui, cada semana que é um aprendizado, nós estamos aqui nessa universidade, né? Não só do caráter, mas também aqui de pescaria. Eu quero falar um pouco também agora sobre um Deus que é um Deus que faz a multiplicação, né? Deus que faz milagres. E sempre que Jesus estava a pregar, etc., muitas pessoas acompanhavam Jesus, né? Jesus era um ícone. Claro que as pessoas queriam estar com Jesus, claro que as pessoas queriam estar com Jesus até o fim dos sermões que ele dava. E como sempre, né? A Estela agora falou que as pessoas andavam ali, a mãe é aquela que anda com a lancheira, e tinha pessoas também que andavam com Jesus que tinha ali lancheira, né? Levava lancheira para que caso, não é? Eu não sei quanto a você, mas ouvir pregação também dá fome. Ouvir pregação, ouvir sermão, Sim, também dá claro, fome. sim, sim. Por acaso, já começamos Você o já está com grupo. fome. Exatamente. E eu quero convidar também aqueles que estão lá em casa para abrir as suas Bíblias lá em Lucas 9. Vamos ler a partir do versículo 13 e depois também eu vou fazer um resumo aqui dessa história. Lucas 9, versículo 13. Mas eles lhe disse: Dá-lhe voz de comer. Mas ele lhe disse: Dá-lhes voz de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, Jesus estava num certo lugar, distante de tudo, e muitas pessoas estavam ali a ouvir a palavra. E a noite já estava a chegar e os discípulos disseram: Jesus, despede aí o pessoal para que eles possam ir ali no mercadinho da Dona Maria, para que eles possam ir ali na padaria do seu Manuel e comprem pão, não é? E Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Exatamente. Pedi aí não vou dizer aqui nomes para não fazer publicidade, mas peçam alguma coisa. E ele disse: dá-lhes voz de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, ou seja, era muita gente que tinha aqui a padaria, não é? E disse então aos seus discípulos: Fazei-o assentar em grupos, em ranchos, de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Em tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus, não é? Olhando para o céu, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos, para porem diante da multidão. E lhe comeram todos, e saciaram-se, levantaram do que sobejou 12 cestos de pedaço. Ou seja, Jesus ele tinha 5 pães e 2 peixes em suas mãos. E ele abençoou, né? Declarou ali um milagre, declarou ali a multiplicação, para que aquilo pudesse alimentar toda aquela multidão, mais de 5.000 homens. O que acontece é que todo mundo comeu. Não é? Eu não sei explicar como isso aconteceu, mas todo mundo comeu. E não foi aquele comer, colocar um bocadinho aqui na sua boca. Não, todo mundo ficou saciado, satisfeito, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaço. Né? E certamente foi mesmo ali um dos maiores milagres de Jesus. Para dizer o quê? Quando nós colocamos algo nas mãos de Jesus, primeira coisa, ele vai alimentar a multidão, não é? Ele vai alimentar aqueles que precisam de comida, né? Podemos dizer a palavra, e depois certamente ele vai nos abençoar, né? Vai multiplicar tudo aquilo que nós colocarmos em suas mãos. O nosso dinheiro hoje, as nossas sementes, servem para isso, para que Jesus possa alimentar cada vez mais o próximo,
para que as igrejas sejam mais sustentadas, para que nós possamos ir cada vez mais longe e depois Jesus vai olhar para nós como um servo bom e fiel e vai sim causar grandes milagres na nossa vida. Foi o que aconteceu aqui. Então, nessa semana, vamos deixar Jesus operar um milagre nas nossas vidas. Amém. Né? Vamos colocar nas mãos de Jesus o nosso melhor. Nós vamos cantar aqui uma canção. O Ângelo vai tocar pra gente o Reino de Deus. E você que está aí em casa, pode entrar em contato conosco. Vai estar passando aqui maneiras de você participar. Não só também de você ser abençoado, mas de ser um abençoador na obra de Deus. Amém? O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente. Na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Pam, pam. Muito bem, nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico, 52 lições, uma para cada semana do ano. E hoje chegamos num estudo bíblico muito bom. Vamos falar sobre a igreja. E na semana que vem, nós vamos continuar falando deste assunto. Igreja, parte 1. Para falarmos do que é igreja, vamos começar aqui no ponto. O que não é uma igreja? Igreja não é um prédio, porque logo nós associamos a igreja às instalações, ao local. Mas, na verdade, a igreja é mais do que isso. O prédio só é acessório. As instalações só é um acessório. Igreja somos nós. E eu fui procurar no dicionário a definição de igreja para comparar com a definição da Bíblia. Quando você vai no dicionário, a igreja significa o quê? O dicionário define igreja como um prédio para ser usado como culto. Mas a definição da Bíblia é diferente. Igreja vem de uma palavra grega, eclésia, que significa assembleia ou reunião de pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque a igreja é o lugar onde Deus colocou do seu poder para libertar. Igreja é o lugar onde Deus colocou do seu poder para restaurar, para nos curar, para nos transformar, para nos abençoar, para nos ensinar no caminho. Na semana passada, inclusive, nós falamos de convertido a discípulo. E nós vimos que existe um processo na nossa caminhada. Igreja é isso. E é por isso que é importante nós falarmos e entendermos alguns pontos que viram a chave da nossa vida. Porque toda semana, o nosso inimigo, que vem para roubar, matar e destruir, o diabo, vai tentar descredibilizar a força da igreja, o papel, a importância da igreja na tua vida. Então, vai se utilizar de pessoas, vai se utilizar de circunstâncias, de situações, para que a igreja fique em descrédito na tua vida. Nessa semana, inclusive nessa semana mesmo, você pode estar chateado com uma situação da tua igreja. E essa aula é para você. O que nós vamos ver? Em primeiro lugar, o que é a igreja? Vimos que a igreja não é cadeira, igreja não é instrumentos musicais, igreja não é iluminação, não é câmera. Igreja não é isso. Então, na verdade, o que a igreja é? A Bíblia descreve que igreja, em primeiro lugar, é uma família. E família a gente não frequenta. Família a gente pertence, eu sou da família. E aqui eu quero pedir para a Manu ler Gálatas 4:6 e o versículo 7 também. Por favor, Manu. Eu vou ler, diz assim. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Por Cristo. Tem um versículo que eu gosto tanto, que é Efésios 2:19, que fala assim: assim já não sois estrangeiros e forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. O que é a igreja? Família de Deus. A igreja também é descrita como corpo de Cristo. E aqui tem uma passagem tão bonita, 1 Coríntios 12, 2 até o 27. Emanuel, por favor. Então, 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são só um corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, nem o seu corpo, não sou do seu corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se Desculpa, lê de novo. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Cada um como quis. Exatamente. Agora 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que reputamos serem membros honrosos no corpo, e esses honramos muito mais. E os que nós, menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual, cuidando uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Ok, pode parar por aí, porque a partir do 28 vai continuar uma outra explicação que eu vou me focar na semana que vem, tá bem? Vai ser a segunda parte dessa aula, a igreja. Bom, igreja é o corpo. E no corpo existem vários membros, vários órgãos. E você já reparou que cada órgão tem uma função diferente do outro órgão, né? Por exemplo, o coração não faz a mesma coisa que o pulmão. E o pulmão não faz a mesma coisa que o estômago, certo? E a tua cabeça não faz a mesma coisa que o pé. Não existe membro inútil no nosso corpo. Você já conheceu alguém que tá lá com o seu corpo e de repente, quer saber, eu não preciso desse membro, deixa eu jogar fora. Não. Inclusive na divisão lá da reciclagem do lixo, você vê um compartimento para membros inúteis. Ecoponto, né? Oi? Ecoponto, né? Ecoponto? Sim. Existe? Sim. Algum lixo lá para um membro inútil do corpo? Claro que não. Porque todos os membros são importantes. E por que um membro que não é do mesmo tamanho do outro, ou que não tem a visibilidade de outro, por exemplo, o teu cabelo, o teu rosto, tem uma visibilidade que outros órgãos estão tapados, estão escondidos. E até outros órgãos aqui são até menores. Por exemplo, uma válvula do coração. É pequenininho. Mas experimenta ficar sem essa válvula. Todo o corpo vai sofrer. Então, quando a gente fala do corpo, não é a uniformidade, mas é a unidade. Porque todos os órgãos não são iguais, mas estão juntos nesse corpo. Certo? E depois, até o Emanuel leu, um precisa do outro para se completar. Imagina se a boca fala assim, né?
eu sou muito... eu sou um membro mais importante do corpo. Então, eu não preciso do dente para comer. Certo? Para comer bife, etc. Dá certo, Manuela? Gosto de viver de sopa, né? Daria certo pra você, então? Não. Não, né? Gosto de carne, Exato. para mastigar. Mais sustância. Então, a boca tem que ser amiga do dente, não é? Mas o que adianta também se não for amiga do estômago? Né, Emanuel? Não, né? Às vezes nós esquecemos que Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. É. Né? E cada membro tem a sua importância, cada membro tem ali a sua função que no resultado final é tudo levar para o Interligado. sucesso, né, do corpo em si. É mesmo. Então a boca precisa do dente, o dente precisa do estômago, o estômago também vai precisar dos intestinos. E paro por aqui, porque depois o intestino precisa de outro membro. E agora? Certo, Manu? Só você entendeu minha piada. Mas pronto. Você também, né? Só não riu. Foi ruim a piada. Mais ou menos. Foi. Tá bom. Vamos lá. Cristo é o cabeça, minha gente. Cristo é o cabeça do corpo. Você sabe que nós temos uma produtora aqui no programa? Ela não aparece, mas um dia ela vai aparecer, certo? Vamos combinar? Um dia já apareceu. Ela tenta fazer minha cabeça, porque ela fala assim, olha, ontem, na hora do almoço, ela falou assim para mim, Stella, o corpo vai seguir a tua cabeça. Eu perguntava para ela, porque ela tem esse lado assim, fitness. Ela é uma atleta, praticamente, certo? Posso considerar uma atleta você. Ela é uma atleta, um dia a gente vai apresentá-la. E aí, ontem eu perguntei, como é que você consegue carregar tanto peso? Como é que você consegue ter essa vida de atleta? É praticamente uma ginasta. Praticamente uma ginasta. Aí ela disse, olha, Stella, deixa eu contar o meu segredo. O corpo vai onde a cabeça leva. É a cabeça que manda. Falei, Liliane, então minha cabeça não está mandando, né? Produtora, cabeça não está mandando aqui no corpo, não. Me dá teu segredo. Ela falou, o segredo é aqui, é na cabeça, porque o corpo vai seguir tua cabeça. E aí ela tenta me dar alpiste para comer, sementinha, né? Viver de flor, de planta. E ela quer que eu sobreviva assim. Ela vai ter que trocar meu cérebro, tá bom? Mas é verdade, o corpo segue a cabeça. Segue o cabeça, nesse caso, que é Jesus Cristo. E sabe que existem vários símbolos relacionados à igreja. E agora eu quero falar desses símbolos. Por exemplo, a Bíblia fala que a igreja é feita de pedras vivas. A igreja não é feita de tijolo. A igreja não é você, a igreja não é eu. A igreja somos nós. E eu vou pedir para a Manuela ler 1 Pedro 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sois pedras vivas. A igreja também é um templo. Sabe que Deus, ele é onipresente. Deus está em todo lugar. Deus é onisciente. Já vimos isso nas aulas passadas, né? Sabe de tudo. Deus é onipotente, tem todo o poder. Agora, deixa eu falar desse Deus que é onipresente. Deus está em todo lugar, mas Deus ele não se manifesta em qualquer lugar. Por isso que nós vemos na Bíblia sempre, né, a importância do tabernáculo, dos templos. Então, a igreja também é um templo. A Bíblia também diz que a igreja é um rebanho. E fala que Jesus é o pastor desse rebanho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma. Salmo 23, né? Tão famoso. Igreja é um rebanho. Emanuel, por favor, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. Apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja também é uma noiva
Umas semanas atrás nós falamos muito sobre isso, na noiva de Cristo. Manu, leia, por favor, 2 Coríntios 11, a parte B do versículo 2, que fala aqui na noiva. Para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Certo. Nós somos a noiva que se prepara para a chegada do noivo. A igreja é luz, é sal. Reflete a luz de Jesus. O sal também conserva. O sal não somente dá sabor, mas o sal conserva. Conserva aqui a mensagem do evangelho. Agora, a igreja tem uma missão. E nós vamos ver pela Bíblia qual é a missão da igreja. Por favor, Emanuel, Marcos 16, 15 até o 18. E disse-lhes, ide por Quem disse? Jesus. Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, leia novamente, por favor, Marcos 16, apenas o 15. 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A grande missão, a comissão que Jesus deu à igreja foi Marcos 16, 15. Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar um soldado na guerra. Porque um soldado, quando ele é enviado para uma operação, ou para uma batalha, para uma guerra, o soldado é focado. Ele está lá no meio da missão, no meio do terreno, e ele está lá focado, em primeiro lugar, com os seus equipamentos, granada, metralhadora, AK-47. É o que mais? Nunca fui para a guerra? Alguém pode me ajudar? Tanques, carros. Tanque de guerra. A maquiagem dele, sabe qual é, Manu? Maquiagem do soldado? Não. É 2 aqui, 2 ali, ó. Tá camuflado. Você acha que ele tá preocupado com o salto alto? Não. É a bota, é É o isso. verdadeiro arsenal, né? É um arsenal, realmente. É isso, ele tá focado. Agora, imaginem vocês, meus amigos, se o soldado tá lá no meio da guerra, e é um soldado, né? É bala vindo para aqui, é granada para lá, é bomba nuclear, pum! E de repente ele tá lá, peraí. 3 horas da tarde, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, minha gente. Cadê minha barrinha de cereal? Para tudo que eu preciso da minha barrinha de cereal, que eu preciso comer de 3 em 3 horas, meu lanchinho. Sinceramente, vocês acham que isso acontece? Não. Eu quero saber a opinião de vocês. Não. Sim ou não? Ó, mostra. Sim. Pode até acontecer, mas ele vai morrer, né? Não vai estar, Pode não. até acontecer. Ok. Vamos supor agora um outro cenário. Olha só. Tá lá o mesmo soldado, né? Bomba pra cá. Bum! Mina terrestre dali. Pau! De repente ele fala: ai, meu Deus, eu esqueci a minha escova de dente. Esqueci minha pasta de dente e o fio dental. Esqueci de passar o fio dental. Peraí, deixa eu tirar aqui o fio dental para tirar aqui os resíduos. Pergunto a vocês, meus amigos. Vocês acham que isso acontece na guerra? Não. Por quê? Eu acho que ele nem tá preocupado com isso, né? Você estaria preocupada? Não. Você estaria preocupada em quê? Sobreviver, eu acho. Exatamente. Você estaria preocupada na sobrevivência, na vida e na morte. Eu acho que é a única coisa que você pensa na guerra. Eu nunca fui, espero não precisar participar disso. Mas uma pessoa que está no meio de uma operação, no meio da batalha, no meio dessa situação, a única coisa que ela pensa é na vida ou é na morte. E nós estamos no meio dessa operação, no meio dessa situação. E nós, como igreja que somos, igreja não é lugar para você frequentar. Igreja é para você ser. Nós somos a igreja. Nós não podemos estar desfocados com outros assuntos. Existem outros assuntos, mas isso não pode ser um embaraço.
temos que estar focados. Qual é a missão da igreja? E qual é a missão de um crente também? Porque nós somos a igreja e cada um de nós temos uma missão. Você tem um propósito. Deus te equipou com algumas ferramentas. E qual é a missão do crente? Eu tenho algumas dicas para vocês. Em primeiro lugar, se congregue. Congregue numa igreja. Porque ser membro, Jesus só é Senhor, Jesus só é cabeça de quem é membro do corpo. Você não anda na rua e vê numa calçada um pé. Você não está no ponto de ônibus e de repente você vê, olha, um intestino. Intestino fica onde, Manu? Fala para mim, onde é que fica teu intestino? Fica dentro do corpo. Fica no corpo, né? E o teu pulmão? Também? Quantos pulmões você tem? Vários. Vários tipo 2? Outra pergunta, deixa eu ver. Quantos corações... Olha a pegadinha. Quantos corações você tem? Tenho um. Um. E umbigo? Tem um. É umbigo ou bigo? Eu já ouvi falar em umbigo, então eu não sei. Foi a pergunta da minha filha ontem. Mãe, é umbigo ou é bigo? Né? Então você não vê um umbigo andando por aí, atravessando a rua, né? Não! Ele está no corpo, o pulmão está no corpo. Então, como é que você vai estar andando por aí fora do corpo? Você tem que congregar numa igreja, fazer parte da igreja, certo? E ser fiel. Porque imagina se o teu pulmão resolve fazer greve, ou resolve não trabalhar. Imagina, Emanuel, se o teu estômago resolve não ser fiel. Aí fica complicado, porque eu gosto de comer, né? Você gosta de comer? Gosto bastante. Imagina, olha o problema, se o coração resolve não ser fiel. Não é verdade? Então, nós temos também que aprender com isso, nós temos que ser fiéis. Você fala assim, olha, eu sou fiel, eu gosto de assistir tudo online. Agora é a moda, né? E dá um adianto muito grande. Inclusive, eu estou falando com você aqui, a mensagem do Evangelho está chegando aqui de uma maneira à distância. Mas isso não substitui o fato de eu ser membro, de eu estar congregada. Não substitui o fato dos relacionamentos. Eu preciso me relacionar. Eu preciso ser alimentada, eu preciso conversar, eu preciso conviver. Eu preciso ser alimentada, preciso ser corrigida em algum lugar. E esse lugar é a igreja. Depois, outra dica, missão para todo crente. Qual é a missão? Manu, você que tem vários pulmões, que você acabou de dizer, certo? Os teus vários pulmões, os teus 2 vários pulmões, precisa respirar e absorver o que está escrito em Mateus 28, 19. Então diz assim. Vamos lá. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. E isso vem aqui para complementar a aula da semana passada, porque nós falamos de convertido a discípulo. O nosso papel é ganhar almas para Jesus, mas também acompanhar essas pessoas, fazer discípulos, fazer cópia de Jesus. Antigamente, nós tínhamos aquelas máquinas de cópia, né? Você lembra disso, Emanuel? Lembro. É da tua época? Já tirei muitas. Tirou? Tirei. E você, Manu? Acho que eu nunca ouviu falar. nem Você já ouviu sei. falar de fax? Não, já ouvi, mas eu não sei como é que funciona. Você já ouviu falar o que é orelhão? Orelhão. Isso já. Já viu? Já. Porque tem a orelha grande, né? Que dá um desespero. Só um parênteses. Fecha o ouvido um pouquinho. Não dá um desespero quando a gente vê uma geração que não sabe o que é um orelhão? Não é, Manuel? O que você sente em relação a isso? Eu não sinto nada, mas eu olho por corpo e vejo que ele está envelhecendo. Né? Por isso que o salmista dizia, é um salmo que eu gosto tanto, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Nós temos que contar os nossos dias. Olha, hoje eu tenho X anos, olha, hoje eu tenho tantos anos, para o nosso coração ter sabedoria. E por que eu estou dizendo isso? Porque igreja
não é clube. Igreja não é um grupinho. Igreja é um lugar onde Deus recupera as pessoas. E Deus vai se utilizar de você para isso. E eu estava falando sobre discipular. Nós temos que fazer mais cópias desse Jesus. Ele é a nossa referência. É a forma. Conforme a imagem de Cristo. Conforme. Como a forma. Nós temos que apontar sempre, em primeiro lugar, para nós sermos uma cópia de Jesus. Mas também as pessoas que nos rodeiam, os nossos amigos, os novos convertidos, as pessoas que estão na caminhada da fé. É nosso papel discipular essas pessoas através da nossa convivência. A nossa convivência fala muito alto. Aliás, você é a Bíblia, que muita gente lê. Muita gente não vai ler essa Bíblia de papel, mas as pessoas leem a Bíblia através da tua rotina, através das tuas atitudes. Então, não se esqueça que você tem uma missão, você tem uma chamada, você tem um propósito. E Deus vai se utilizar da tua vida, dos teus talentos, mas, acima de tudo, da tua fidelidade, para ser a igreja de Cristo nesta terra. Semana que vem, nós vamos continuar essa lição, porque não termina aqui, temos ainda muito o que falar. Nós vamos falar a respeito dos ministérios na igreja. Vai ser uma aula muito interessante. E eu aqui quero fazer uma oração com todos vocês que me assistem, porque a Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus por amor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não morra, mas tenha a vida eterna. E essa esperança nós temos nesse Jesus. Faça essa oração comigo. Vocês aqui também no estúdio, por favor, se quiserem, podem repetir comigo essa oração. Diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu recebo esse Jesus no meu coração. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Ensina-me nos teus caminhos, guia minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu tenho recebido muitos contatos de pessoas que têm assistido o grupo familiar e têm recebido essa mensagem de esperança. Você que tem assistido e acompanhado, mande uma mensagem para a gente através desses números, desses meios que estão sendo exibidos de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo, através também das redes sociais que você pode estar assistindo nesse momento. Deixa a tua mensagem, porque nós aqui desse lado também queremos te conhecer. Nós agora vamos interceder. Emanuel, o que é intercessão? Relembre, eu sei que na semana passada você já disse, né? Mas o que é intercessão? É muito importante nós entendermos que nós temos Deus nos deu poder e autoridade para mudarmos circunstâncias, situações. E a intercessão é quando nós conseguimos lutar no mundo do espírito, ou até mesmo entrar em oração por alguém, por uma situação, pelo familiar, pelo amigo, pelo colega. E vamos diante de Deus por ele. E também nós, não é, termos compaixão de alguém e decidirmos orar por esta pessoa. Vamos todos ficar de pé, então. Nós vamos interceder pela nossa igreja. Vou pedir aqui para o Emanuel. Então, concordem comigo. Você que está lá em casa assistir, também os que estão aqui presentes em estúdio. Ó Deus, nós trazemos agora as nossas igrejas e te agradecemos, Senhor, porque em tudo nós já somos mais que vencedores. Conforme diz a tua palavra, nós temos tudo suprido, graças à tua misericórdia, à tua bondade, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, que nos acrescenta cada vez mais famílias e, ao mesmo tempo, também oramos por todas as famílias que fazem parte da nossa igreja. Pedimos, Senhor, dá sabedoria cada vez mais e que em tudo nós sejamos, como nunca, mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém e amém. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glórias ao nosso Salvador. Mais uma vez, magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glória ao nosso Salvador.
magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia ao nosso Rei. Mais uma vez, aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia ao nosso. Glória a Deus. Ó Pai, nós também te pedimos um espírito de sabedoria e de revelação, para que nós saibamos qual é a nossa chamada, para que nós reconheçamos quais são as riquezas da glória que já nos pertencem, e para que nós possamos operar no poder e na autoridade que Cristo já nos deu, em nome de Jesus. Amém Amém e amém. e amém. Amém, pessoal? Nós estamos chegando aqui na fase final do nosso programa de hoje e quero terminar agradecendo a sua presença aí desse lado e também a presença de todos eles aqui. Eu quero dar a oportunidade para vocês deixarem aqui uma dica para essa semana, começando por você, Manuel. Nós hoje aprendemos a importância da igreja, e caso ainda você não faça parte de uma, né, nós temos aqui em rodapé os nossos contatos. Decida mesmo fazer parte de uma igreja, decida mesmo ser ser um membro deste corpo, e certamente a sua vida vai mudar como nunca. Manu, A minha dica é que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje, porque não adianta só nós ouvirmos, mas também temos que começar a praticar na nossa vida, que tudo vai dar certo. Ângelo, muito obrigada pela tua presença. E você que está aí desse lado, vai para a igreja. Nessa semana não tem desculpa. Vai para a igreja. Que horas que começa o culto da tua igreja, a reunião da tua igreja? Você não tem desculpa. Fala aí para quem tá do seu lado, seu cara de pau. Seu cara de pau. Vai para a igreja. Vai pra igreja. Certo? E temos vitória, certo? Vai! Temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus, aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos, e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. A palavra é viva, é eficaz. Vejo o homem, eu sinto A palavra está operando. Jesus Cristo está operando em mim. Jesus Cristo está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que eu vejo ou sinto, está operando. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e palavra de escudo. Deus, Cristo é o Senhor de todo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo.